Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de folga, veio falar de luxo. Mas o luxo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a falar aqui com vocês. Eu normalmente trago produtos, faço resenha, comento um pouquinho do skincare de luxo ou da perfumaria, mas hoje eu vou falar propriamente dito sobre a palavra luxo, o porquê dessa palavra, o que define luxo e o que seria a diferença de luxo para grife, que eu acho que tende a trazer um pouquinho de erro, principalmente quando a gente vai fazer compras de alguns produtos ou quando a gente trabalha na área. Eu vou montar uma vitrine de uma loja, eu vou montar uma vitrine de uma loja de luxo ou uma vitrine de grife. Então é importante que eu saiba desses dois assuntos para que a gente possa entender um pouquinho da marca. E o que a gente gosta é uma realidade muito antiga, faz parte da história, então eu quero trazer um pouquinho desse assunto para vocês. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like e não deixa de se inscrever no canal. Até daqui a pouco. Então, pessoal, como eu comecei o vídeo, eu disse sobre luxo e falei sobre grife. Grife seria um produto de alta qualidade, mas por que eu não gosto muito de usar essa palavra grife? É importante que a gente saiba o significado dela. Grife é grifar, marcar, etiquetar. Então, uma marca de luxo ela pode estar etiquetada, ela pode estar grifada. Então eu posso ter uma marca de luxo que seria uma grife de luxo. Então eu posso ter isso. E eu posso sim ter uma outra grife que não seja de luxo. Então ela acaba confundindo um pouco a nossa cabeça quando a gente pensa em luxo e grife. Porque é lógico que luxo com grife também existe, né? Então acaba ficando um pouquinho difícil da gente compreender. Eu prefiro falar luxo e premium, luxo ou alta qualidade, então fica um pouco mais fácil da gente entender. Nesse pensamento de luxo, eu vou colocar aqui uma pirâmide, tá? Essa pirâmide eu vou colocar no topo do triângulo, no topo dessa pirâmide, o luxo. O que seria esse topo, esse luxo? Esse luxo é exatamente aquele que investe mais em visual merchandising, que é comunicação com o cliente, comunicação da loja, identidade visual, contato direto ou indireto. Então, ele é o que mais investe em visual merchandising. Ele vai fazer uma bela de uma vitrine, ele vai fazer uma bela de uma produção para aquilo estar destacado para chegar no cliente ou no público-alvo. Então, esse luxo ele investe demais em visual merchandising, é o que mais investe dentro do mercado da moda. Ele também investe em matéria-prima, é o que mais investe em produtos personalizados e de alta qualidade. Então, o material dessa marca de luxo, ele se resume em produtos ultramodernos ou de alta qualidade. Então, eu tenho produtos que têm um valor agregado naquela peça que vai ser repassada para o cliente. É um valor alto, né? Porque ele tem um custo muito elevado para ser produzido. Ele tem uma qualidade, por exemplo, que a ferragem de uma bolsa, vou dar um exemplo de uma bolsa, não vai escurecer. Eu tenho costuras que são feitas na finalização por artesãos, então ele vai fazer à mão. E isso se transforma em algo personalizado. E além de ser personalizado, esse produto ele não é produzido em série. O que seria essa questão de produção em série? Eu tenho 3 unidades daquele mesmo produto. Eu não vou colocar várias para vender, né? Eu vou, na verdade, trabalhar com aquilo que seja exclusivo, ao contrário do que está logo abaixo, tá? Então, o luxo, pessoal, o luxo ele é muito antigo. Nós temos aqui a Hermès. E dentro desse mercado, a gente pode observar outras marcas bem antigas, que hoje em dia estão consolidadas. Eu vou colocar aqui duas para vocês, eu não preciso nem dizer. Só de mostrar logo, vocês já sabem de quem que eu tô falando. Então isso é extremamente importante. Além da Hermès, eu tenho Chanel e Prada,
e Louis Vuitton, são marcas muito antigas. Por exemplo, Louis Vuitton é de 1854, né? Então, nós temos marcas muito antigas dentro do nosso mercado de luxo. E falando desse mercado de luxo, como que a gente compara agora esse luxo com o premium, ou o que eu chamei para vocês agora há pouco de grife? Bom, eu vou colocar mais uma vez essa pirâmide para vocês observarem e vou chamar o luxo aqui em cima e vou colocar a grife aqui embaixo. O que acontece com a grife? A grife investe em visual merchandising? Investe. Investe em produtos de matéria-prima, qualidade? Sim, mas não tanto quanto aquela que está no topo desse triângulo. Então, o que está acontecendo com essa marca para ela ser definida ao invés de luxo e sim grife? Ela está fazendo uma cópia daquilo que está no topo, então ela copia o luxo. Em 1837, quando a Hermès fundou, não tinha essa facilidade, a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, se a Hermès lançar um produto, uma bolsa, uma mala, logo na sequência, a grife já consegue copiá-la. Antigamente não existia essa facilidade, demorava muito mais tempo. Mas hoje em dia, o que a grife faz? Ela copia o luxo e transforma o produto um pouco mais em conta, né? Um pouco mais em conta que eu quero dizer eu tenho uma bolsa de 10 mil, eu tô trabalhando agora com uma grife que tem uma bolsa de 1.000. Então, o preço ele vai variar um pouco, continua sendo caro, continua sendo valor alto, mesmo porque o produto é de qualidade, é um produto premium. Mas ele não investe tanto em visual merchandising como a primeira, ele não vai investir tanto na matéria-prima e a produção é em série. Então é praticamente um movimento de cópia. Isso não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo que faz com que o movimento do comércio aconteça, ele gire. Então, se a gente for pensar nesse raciocínio, nós temos essa pirâmide acabou? Não. Eu tenho no topo o luxo, depois a grife e depois eu tenho que encaixar alguém. Quem é que copia a grife? Eu tenho hoje em dia e antigamente também, porque vamos pensar uma coisa. Quando que surgiram as lojas e as necessidades do comércio ou das concorrências, por exemplo? Nós tínhamos lojas de rua, as lojas extremamente luxuosas. Não eram todas as pessoas que poderiam adquirir um produto. Então eu venho facilitar um pouco e lanço as grifes. Um pouco mais baixo o valor, mas também nada muito diferente da primeira. Então vem o que? As lojas de departamento. Então eu tenho luxo, grife e lojas de departamento. As lojas de departamento copiam a grife, né? É praticamente uma cadeia alimentar, né? Então eu tenho produtos que são feitos em série e ao invés de serem produzidas 3, quando eu chego na grife 5, 6, eu chego na loja de departamento, 20, 30 produções da mesma camisa. Então começa a ficar um pouco diferente. Isso surgiu lá atrás, lá no passado, para facilitar, para atender o público A, B e C. E hoje em dia nós temos essa possibilidade, mesmo porque antigamente não tinham shoppings, né? E hoje em dia nós temos. Então nós temos as lojas de rua, nós temos lojas de shopping e nós temos as lojas de departamento. Às vezes dentro de shoppings e às vezes não. Então o que seriam essas lojas de departamento? Eu tenho a produção que seria chamado fast fashion ou da Renner, Riachuelo, C&A. Nós temos da Amaro, Zara. Apesar das pessoas acharem que Zara é grife, a Zara não é grife. A Zara é um fast fashion, H&M. E eu vou citar também algumas aqui da grife. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos Vitor Hugo. Vitor Hugo não é luxo, Vitor Hugo é grife. Nós temos uma loja de joias, Vivara. Vivara aqui no Brasil. Vivara não é luxo, Vivara é grife. Se a gente for pensar no luxo da Vivara, o que seria um similar? Cartier. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na questão do valor e da questão da importação também. Mas é muito importante saber que nem sempre o produto que é mais caro significa luxo. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer um pouquinho dessa diferença para vocês de luxo
grife e terminar com a fast fashion para a gente entender que tudo é uma cadeia. E essa cadeia alimentar da moda significa o crescimento e a concorrência. Então ela é extremamente importante para todas as áreas. Eu preciso desse movimento para as tendências, eu preciso desse movimento para o comércio, eu preciso desse movimento para o desenvolvimento das cidades. Esse assunto de desenvolvimento das cidades, pessoal, e do comércio, eu deixo para um outro dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se vocês gostaram, já deixa seu like e não deixa de se inscrever no canal. Um beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!